Esse vídeo traz para você uma orientação, um direcionamento para os seus próximos 7 dias. Não é uma leitura de previsão do que vai acontecer, mas é um convite à reflexão. Eu vou trazer questões, situações que estão se apresentando para você e qual a melhor forma de lidar com elas. Esse é o objetivo desse vídeo, dessa leitura. Então, muito bem-vinda ao canal Ana Encanta. Eu vou te mostrar as opções e aí, se você precisar, pausa o vídeo para fazer a sua escolha com calma. Eu trago aqui hoje como grupo 1 o quartzo rosa e o grupo 2 a florita. Peça que a sua intuição te conduza ao grupo, né, que tem realmente a melhor mensagem para você ouvir nesse momento que você chega aqui. E assim eu começo com o grupo 1. Deixa a pedra aqui. E a gente vai ver então grupo 1. O que você precisa saber para esses próximos 7 dias. A partir do momento que você chega no vídeo, né? Enquanto eu embaralho as cartas, você pode aproveitar para interagir, curtir, comentar. Deixa um emoji aqui embaixo para ajudar o canal a seguir sendo propagado, para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que tem aqui e também para informar para o universo. Essa é a sua forma de assinalar para o universo que você aceita de coração aberto essa mensagem. Então, grupo 1. Qual a mensagem para os seus próximos 7 dias? O que você precisa saber? Cinco de espadas. Dois de copas. Pega mais uma. Ver se ele quer me dar, né? Que às vezes são só duas mesmo. E a rainha de espadas. Por enquanto. Grupo 1. A gente tem essa semana uma necessidade de você... Tem muitas mensagens já com essas 3 cartas. A gente tem aqui... Vou começar pelo 2 de copas. O 2 de copas é uma carta que muitas pessoas gostam muito dela. Mas o que mais está me chamando a atenção aqui nessa carta é esse aprisionamento de psique. Aqui ela está amarrada. Por quê? É esse o símbolo que mais me chama a atenção. Porque a gente tem esse 5 de espadas e a rainha de espadas ao redor. A gente está falando aqui... ou de um jeito muito simples, de emoções reprimidas, ou a gente está falando, eu vou usar esse termo, mas talvez não seja o melhor, uma autossabotagem. Não só em relação ao seu emocional, ou a algo que diga respeito ao campo emocional, né? Um relacionamento amoroso, familiar, de amizade, qualquer coisa assim. Mas uma sabotagem no sentido de alguém que se sente menor, alguém que se sente talvez nesse momento subjugada, reprimida, diminuída por alguém, pode ser, mas eu diria que muito mais é algo interno, é uma sensação, é muito particular, é óbvio que é particular, mas é no sentido de não tem ninguém fazendo isso com você, é você que se sente assim. Em relação a tudo na vida. É como eu me sinto na minha vida. Esse 5 de espadas, ele traz essa ideia de subjugação, né? De alguém que é limitado, que se sente diminuído. E por outro lado, aqui com a rainha de espadas, a gente tem uma energia de razão, de racionalidade, de um foco. Eu diria não que isso seja ruim, a racionalidade. Não é. Mas é como se você focasse, você fizesse o seu hábito natural é ignorar o que você sente, ou diminuir o que você sente, ou se sentir diminuída também, né? Tem essa outra possibilidade que é um pouquinho diferente.
porque o mais importante é a razão. Você dá mais valor ao que você está pensando do que você está sentindo. Então, a gente tem aqui uma semana que provavelmente vai te convidar a olhar para isso. Eu vou tirar mais cartas agora para entender qual o desenrolar dessa questão aqui. Mas esse é o principal, o que mais me chama a atenção. É como se fosse o foco desses seus próximos dias. Situações que vão se desenrolar, que vão acontecer, que vão te convidar a virar a chave. Se você é alguém... Por que eu tô falando isso? Se você é alguém que é muito racional, você faz questão de ser muito racional. Emoção é para os fracos. O importante é a lógica. Aqui aponta para alguém que tem esse comportamento por ter questões emocionais ali por baixo dos panos. Você jogou para baixo do tapete. Tem alguma coisa escondida, alguma ferida emocional aberta, que precisa de cuidado, que faz esse comportamento externo, mas na verdade é uma forma de esconder essa ferida. Por isso eu começo falando que me vem como se fosse alguém que se sente subjugada, que se sente diminuída, que se sente limitada. Isso é o que está... É o real, é a realidade, é a verdade por trás desse comportamento lógico e racional e tudo mais que envolve a energia da Rainha de Espadas. Alguém que coloca o que é afetivo, afetuoso, amor, o emocional, tudo isso como menor. É um trator, passa por cima de tudo e de todos. Pode ser uma pessoa aqui que se mata no trabalho. Por que esse comportamento? Para esconder uma ferida. Então vamos ver o que mais tem aqui. O que mais eu posso dizer para esses próximos 7 dias, né, em relação a isso aqui. Cavaleiro de espadas, 3 de copas e As de espadas. Percebe aqui? Grupo 1. A gente tem espadas, copas, espadas. Espadas, copas, espadas. As emoções, elas estão reprimidas. Elas estão aqui no meio. Elas são centrais. É o tema central. É o foco. Deveria ser o foco. Para onde olhar? Para as feridas. Para as dores. Para os afetos. Esse é o pilar central, mas está reprimido por esse tanto de espadas. Está aqui limitado. Aqui está como se tivessem 2 barreiras aqui, impedindo o fluxo emocional. Então, para mim, essa disposição das cartas, ela confirma o tema. Ela confirma tudo que eu falei antes. E o que a gente tem aqui é... Em primeiro lugar, eu acho que eu posso resumir a sua leitura dessa forma. Olhe para a sua verdade. Tira o óculos, né? Essa lente racional. Tira. E se permite ver a verdade. Se permite ver a sua vulnerabilidade. Se permita ver a sua vulnerabilidade. É muito difícil, eu sei que é. A gente não quer olhar para a dor. A gente quer fugir o máximo que pode das nossas dores. Mas aqui é importante. Esse As de espadas, o As da verdade, ele traz aqui uma necessidade de você olhar para essa verdade. Olhar para o que você está sentindo. Sentir o que você está sentindo. Eu não estou dizendo entender. Sentir. Se permita sentir. E isso vale para não só qualquer situação que diga respeito a dores, feridas, desconfortos, gatilhos, nada disso. Também. Mas não é só isso. Ao longo desses próximos 7 dias, se permita sentir. Tá sentindo dor de cabeça?
não sai correndo para tomar um remédio. É claro que você quer que a dor de cabeça passe. Tô dando um exemplo, tá? E aqui pode ter muito dor de cabeça, por exemplo, porque a gente tá falando de uma mente funcionando, super funcionando o tempo inteiro. Como que o corpo faz parar dor de cabeça? Falo como alguém que tem várias crises. O corpo pedindo para você parar de pensar um pouco. Desligar esse interruptor da mente processando informação. Então, ao invés de correr para tomar um remédio, tenta entender por que eu tô com dor de cabeça. O que eu tô pensando demais? O que eu devo... Por que o meu campo tá me convidando a parar de pensar e passar a sentir? A dor é sintoma. A dor não é um problema. E eu trouxe aqui só um exemplo. Aqui é uma semana que te pede para sentir. Sinta. Tá sentindo raiva? Sente. Não tenta entender. Sente. Depois, quando passar, você tenta entender. De onde está vindo isso? O que é que gerou essa raiva? Ou qualquer outro desconforto, qualquer outro sentimento, qualquer outra emoção. Sinta as emoções, processe os sentimentos. Essa é, eu diria que a principal mensagem, como eu falei, e o principal caminho aqui. Por quê? Quando a gente na sequência tem o Cavaleiro de Espadas com o 3 de Copas, o 3 de Copas é uma carta que traz uma energia de conexão, de você, não necessariamente aqui, pode ser alguém que é mais fria, mais distante das pessoas, escolheu, né? Tem escolhido se distanciar, colocar uma barreira entre você e os outros. Se é o seu caso, esse é um outro ponto da leitura, né? Aqui o 3 de Copas te convida a se reconectar, se reaproximar, interagir. Sair, uma outra possibilidade dessa carta sozinha, né? De acordo com o que eu já falei antes. Se você é muito racional, e eu tô te convidando aqui a sentir, é se divertir também. É sair para se divertir, ou não sair, mas buscar o lado lúdico. Sempre que a gente tá falando de o lado emocional, a gente tá falando de tudo que tem esse lado lúdico, tem o lado simbólico, afetivo, tudo isso. Então, é sair da razão e se permitir mergulhar nas emoções, no grande mar de emoções, sem medo. E aí o Cavaleiro de Espadas, ele traz movimento. Ele traz aqui, se eu fosse ler, né, nesse sentido de talvez o que possa vir a acontecer, como eu falei, ele pode representar esse excesso de pensamentos, uma mente ágil, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E qual o convite? Foca. Não foca em um pensamento, mas foca no que você está sentindo. Ele te leva na direção da verdade. Ele te faz enxergar que feridas são essas. Ele te faz ir de encontro e não fugir. Então, para que você passe por essa semana, chegue no final dela e dê mais um passo na direção da sua evolução, a gente precisa liberar esse fluxo aqui. Tirar essa razão toda, essa racionalidade toda e abrir os braços e se entregar para o sentir, para que esse fluxo aconteça. Eu espero que isso faça sentido. O objetivo dessa leitura, como eu disse, não era trazer previsão do que vai acontecer, mas é um direcionador para que você observe o seu comportamento, observe as situações que vão acontecendo, o quanto elas se aproximam de algo que foi dito aqui. Porque esse é o convite, se você escolheu essa opção, esse é o convite que o teu inconsciente está te fazendo nesse momento. Por quê? Eu diria que essa é uma camada. A outra camada é você descobrir que bloqueios são esses, que feridas são essas. Porque o outro passo
Aí sim a gente poderia ler essas cartas de um jeito mais, digamos, preditivo de futuro, né? Tendo aqui o 2 de copas, o 3 de copas, a oportunidade, movimentação. Aí sim você, por exemplo, se é alguém que deseja um relacionamento novo, você é a forma de você abrir o seu campo para se conectar a alguma pessoa. Enquanto você não fizer esse movimento aqui anterior, você não encontra caminho para essa pessoa, entende? Por isso que fica muito superficial eu chegar aqui e fazer uma previsão. Como tem vários outros vídeos aqui no canal, né, obviamente, eu faço, mas aquilo ali, a previsão, é só uma possibilidade. Tem tanta coisa envolvida, é tão mais importante você descobrir o que você precisa tirar do seu caminho para dar o passo do que descobrir onde você vai chegar. Então, esse era o objetivo dessa mensagem. Eu vou tirar uma última carta aqui, com uma energia geral para sua semana. Grupo 1. A jornada. A carta da jornada para você, do caminho, a ponte que te leva de um lugar ao outro, daqui para cá, ou melhor, para cá, né, pro 3 de copas, pra conexão, pra felicidade, para as interações saudáveis, boas, a conexão, a ponte que te leva do lugar que você tá hoje pro lugar que você deseja estar. A ponte é o processo. Essa é a jornada, esse é o caminho. Certo, grupo 1? Se você quiser um atendimento particular, para eu te ajudar até com essas questões, eu tenho não só leituras, mas também apoios terapêuticos, holísticos. Tudo isso vai estar descrito no link no site que vai ficar aqui embaixo do vídeo. É só você entrar em contato comigo. E é isso. Vejo você na próxima semana. Grupo 2, você que escolheu a Florita, a pedrinha Florita, vou deixar ela aqui. E a gente vai ver então qual a mensagem para você, para esses seus próximos 7 dias, o que você precisa saber, né? Tomar consciência para fluir melhor por esses próximos 7 dias. Enquanto embaralho, você pode aproveitar para interagir com o vídeo, curtir, comentar, deixa um emoji aqui embaixo. É a forma de você ajudar o canal a ser propagado. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é interessante e você informa o universo também que aceita essa mensagem de coração aberto. Certo, grupo 2? Vamos ver então qual a mensagem para você. Para os próximos 7 dias. Não consegui ver qual foi a carta que pulou. O mundo, a roda da fortuna e o 10 de ouros. Grupo 2. Essa é uma semana importante até para alguns, pelo menos, não sei se necessariamente para todos, mas, quer dizer, mas às vezes não significa que vai acontecer algo grandioso. Às vezes a gente está falando de uma pequena mudança, que parece muito pequena, que você nem dá muita importância, mas que isso muda a sua trajetória. Então, eu vejo sim como uma semana extremamente importante para todos, mas pode ser que você ache que é só mais uma semana, certo? Aqui, a gente tem, em primeiro lugar, uma necessidade. Eu quero buscar uma ideia um pouco diferente do que eu falei no primeiro grupo. Mas é porque a palavra que tá me vindo aqui é integração. Integração das suas partes
conflitantes. E aí, diferente do primeiro grupo, porque eu quero falar, não é necessariamente a gente está falando de razão e emoção, o equilíbrio entre razão e emoção. Pode ser isso? Pode. Mas quando eu falo de integração entre as partes discordantes, conflitantes, é assim. Sabe quando você tá paralisada, parada, travada, não consegue dar um passo numa situação porque uma parte sua diz pra fazer uma coisa, outra parte diz pra fazer outra? Não necessariamente é razão e emoção, mas são áreas internas que por um lado você olha para aquilo, algo em você diz que aquilo significa X e outra parte diz que aquilo significa Y e você não sabe. O que você sente, o que você pensa, o que você faz. É isso que tá me vindo aqui com essa carta do mundo. A necessidade de encontrar, não é o meio termo, mas é entender que partes são essas, para entender o que cada uma deseja, para onde cada uma tá te levando, para entender qual o lugar comum disso tudo. Ou qual é a terceira parte que vai tomar a rédea da situação. Talvez esteja muito abstrato isso que eu tô falando. Mas se eu fosse levar para o lugar da psicologia, né, a gente poderia falar aqui dos complexos. Enfim, não vou entrar nisso não. Mas é assim, observa nesses próximos 7 dias que situações vão te colocar nessa dualidade, te colocar nesse conflito. Como eu disse lá no início, não é que eu tô aqui para fazer uma previsão do que vai acontecer nessa semana, mas pode ser que situações te façam entrar num conflito interno. E é preciso aqui você encontrar a sua saída. Encontrar esse caminho do meio, talvez, pode ser, unir essas partes. Essa carta do mundo me leva a pensar o termo que me vem, né, é autoconhecimento. É dar mais um passinho nessa direção do se conhecer um pouco mais fundo. Porque, como eu disse, às vezes uma atitude sua que você faz ou deixa de fazer, né, muda tudo. Não à toa a gente tem a roda da fortuna aqui no meio. A gente pode estar falando de uma mudança no seu destino. A gente pode estar falando em mudanças de hábitos, em mudanças de direção, de atitude também. A última carta que a gente tem aqui, né, nessa sequência, esse 10 de ouros, me soa como, ela pra mim tá aqui, né, como o lugar onde você deseja chegar. O que você tá tentando construir na sua vida. E que partes suas estão te colocando nesse caminho e aquelas que estão te desviando desse caminho. Então, por isso que é uma necessidade é uma semana com essa necessidade de olhar muito para si, para entender, desvendar que partes são essas conflitantes, para você descobrir que caminho você está seguindo. Se você está se aproximando do lugar que você deseja, do seu 10 de ouros, seja lá o que isso significa para você, pode ser o que essa imagem representa, pode ser uma vida viajando o mundo, riqueza, saúde, amor, família, não sei o que significa o 10 de ouros para você. O que você tem feito para chegar nesse resultado? Será que o que você tem feito realmente está te levando nessa direção? É isso que essas cartas dizem. Te perguntam, né? Será mesmo? E o que precisa ser feito para ajustar essa rota? Esses próximos 7 dias, eles se abrem para você como uma oportunidade de você fazer esse ajuste.
ou de pelo menos tomar consciência de que partes são essas, né? Como eu disse. O que mais? Vamos ver se eu posso, né, complementar isso aqui. Pode ser que para alguém tenha ficado aí confuso, porque é complexo demais. É complexo porque eu tô aqui falando pra câmera, né? Se eu tivesse de frente pra você, a gente ia estar conversando. Então, eu tô trazendo aqui o que eu tô vendo a partir do que eu tô sentindo através das cartas, né? Bom, 8 de espadas, as de espadas e o carro. A gente tem aqui... O As de espadas saiu no primeiro grupo também. E eu vou repetir o que eu falei lá. O As da verdade é uma oportunidade de você olhar, encarar, acessar a verdade, a sua verdade. Você entender, decifrar, desvendar que partes são essas. O que te limita e o que te ajuda a chegar onde você quer. A gente tem uma repetição da mensagem, né? O 8 de espadas traz essa figura aqui, né? Presa, travada, limitada ali no meio, sendo quase, me parece, né, que julgada dos dois lados. Até quem parece que tá aqui pra ajudar não tá com uma cara de muitos amigos. E você, como essa figura central, tá ali, oprimida. Essas são os seus complexos negativos, né? Suas partes discordantes que te puxam, que te sabotam, te puxam contra, no caminho oposto, né? Contra, indo pro caminho oposto daquilo que você realmente deseja pra você. Ou, será que isso que você deseja realmente é o melhor pra você? Será que você não está sendo limitada, travada? Estou levando aqui para um outro caminho. Será que isso não está acontecendo exatamente para que você entenda que esse não é o seu caminho? Que a sua felicidade, o seu 10 de ouro está em outro lugar e você precisa descobrir? Você precisa querer enxergar a verdade, não a verdade do ego, que é só uma parte, mas a verdade da sua alma. O propósito do porquê você está aqui. E quanto mais você se permite acessar essa verdade da sua alma, mais o caminho se abre, mais você consegue se movimentar na direção do que você quer, do que você precisa, melhor dizendo, do que é seu, é pra você. Peguei aqui um outro caminho completamente diferente, né? Mas isso também tá aqui. Isso também faz parte dessa mensagem. A verdade, o As de espadas está aqui para você, como uma orientação para que nesses próximos 7 dias você se permita ver a verdade. Para que você queira. Não necessariamente você precisa fazer alguma coisa com isso agora. 7 dias é muito pouco. 7 dias talvez seja o suficiente para você processar e entender. Agora eu sei que aquele cargo que eu queria não vai me trazer a felicidade que eu espero, porque felicidade para mim não é isso. Então agora, uma vez que eu sei, que eu confirmo aquilo que eu já sei, mas que eu não tinha coragem de verbalizar, agora que eu tomei consciência disso, eu posso agir de um jeito diferente. Quais atitudes eu posso ter daqui pra frente que vão me levar na direção da minha real felicidade? Então talvez para alguém aqui, para alguns, essa seja apenas uma semana que tá te falando que você deve se permitir ver a sua verdade. E nada mais. Depois é depois. Mas, como eu disse lá no início,
Às vezes é uma coisa muito pequena, que vai parecer muito pequena, mas que muda tudo. Muda todo o seu caminho. É o caminho do carro. Para onde você direciona a sua vida. Quais passos você dá nessa direção nova? Tudo isso depende do quão aberta você vai estar para essa verdade, para a sua verdade. Não a minha, não a do vizinho, não a do mundo, a sua verdade. Aquilo que faz sentido para você e só para você. Não é para seus pais, não é para seus filhos, não é para seus irmãos. A sua verdade. Aquilo que ressoa no seu coração. Aquilo que só você entende. Que precisa fazer, que deseja, que vislumbra para você. Ninguém mais precisa entender, mas você precisa ter certeza. Porque aí as suas atitudes, as suas escolhas, as suas ações, elas precisam agir estar de acordo. Faz sentido isso que eu falei até aqui? Grupo 2. Eita! Eu espero que faça. Porque basicamente essa é a mensagem. Eu vou tirar uma última carta com uma palavra-chave aqui, um termo geral da energia da sua semana. Tá passando um carro de alguma coisa, como sempre passa. Vamos lá. Qual é a energia da sua semana? Grupo 2. Esperei o carro passar. Bom, aqui na verdade, attachment é algo que tá ligado, tá conectado, tá preso. É uma energia. O que tá te prendendo? Mas no sentido do que tá te distraindo. Lembra que quando eu falei sobre você, às vezes, uma parte interna, né, te diz pra fazer uma coisa, outra diz outra, e você acaba não fazendo nada, não sabendo o que fazer. Com o que você tá se distraindo, que tá te afastando do resultado que é pra você chegar, alcançar. Mas, né, quando eu falo sobre você, às vezes está querendo algo que não é seu. Então você tá se distraindo, acreditando que deve seguir por um caminho, quando na verdade o seu caminho é outro. Então, o que tá te prendendo? O que tá te limitando? Que partes são essas limitantes que você precisa organizar internamente para alcançar o que você quer? Ou com que você está se distraindo, que está te prendendo no sentido de te distrair para que você não enxergue a sua verdade e por isso você está se afastando dela. Essa semana é uma semana de você enxergar que prisões, que amarras, que grilhões são esses que te prendem, que te impedem de alcançar o seu 10 de ouros, a sua felicidade, os resultados que você merece, que você precisa acessar, o futuro que você merece e precisa viver. É isso, grupo 2. Aqui, inclusive, tem uma máscara, né, nas mãos dela. Ela tá presa por uma corrente aqui e com uma máscara na outra mão. Muito simbólico isso, né? A máscara sendo retirada para você enxergar a verdade, a corrente sendo quebrada para você se libertar. Essa é a energia dessa semana. Mas não é porque um milagre aconteceu. É porque você se permitiu fazer esse movimento. Você abriu espaço interno, abriu espaço externo também, né? Aqui pode demandar de você uma necessidade de se recolher, de se silenciar, para que você reflita um pouco mais profundamente, né? Então, que movimentos você se permite fazer essa semana para abrir espaço para você conseguir enxergar essa verdade? É o silêncio, é a meditação, é uma conversa com alguém,
é buscar ajuda para conseguir ver o que você não tá vendo, o que tá no ponto cego. Várias possibilidades aqui. Como eu disse, não é o que vai cair do céu. A libertação, o desamarrar da situação, é que você fez por onde fazer, abrir espaço para isso. Então, o que você se propõe a fazer? É começar por aí, né? Até onde você está disposta a ir para acessar a sua verdade. E a partir dela, tudo se desdobrar na direção do seu 10 de ouros. Essa é a mensagem, grupo 2. Espero que ela faça sentido para você. O meu contato vai ficar aqui embaixo, não só para leituras, mas também para apoios terapêuticos que eu ofereço. Se você quiser, né, ajuda com essas questões aqui que a gente acabou de ver, inclusive. Meu contato tá aí. Eu fico à disposição. É isso. Espero você no próximo vídeo.